Boas pessoal, como é que estão? Ora, o vídeo de hoje é um caso concreto de indoutrinação escolar e, portanto, vamos reagir exatamente a isso. O vídeo está a circular no Twitter e, portanto, optei por trazê-lo para aquilo que é a esfera do YouTube, porque nem toda a gente no YouTube tem Twitter e eu acho que é relevante. Portanto, vamos ver. Americano, e este foi o Jair Bolsonaro. E ele criou este ditador que se chama, a quem ele chamou, o Trumpsonaro, que é uma mistura dos dois. Inventou assim uma mistura dos dois. Enfim, nós tentámos fazer algum humor, não é? Rirmos um pouco, terminar com um pouco de humor sobre estas duas figuras, que de simpático não têm nada, mas, enfim, o João Pedro tentou fazer aqui uma pequena mistura. Bom, como vocês puderam ouvir, temos aqui uma junção do Trump e do Bolsonaro, o Trumpsonar, como ele dizia muito bem, mas depois retrata como se fosse uma figura objetivamente errada, objetivamente ditatorial, e isso não faz qualquer tipo de sentido. Em primeiro lugar, porque não há um direito ao contraditório. E, portanto, quando nós temos uma imagem, uma mensagem a ser transmitida unilateralmente, num caso concreto como este, que é um ensino muito básico, e vocês conseguiram ver pelas imagens que as crianças ali eram bastante jovens e não têm a capacidade nem o raciocínio suficiente para contrapor e pensar por eles mesmos dessa mesma forma, então estamos a falar de um caso concreto de propaganda. Estamos a falar de um caso concreto de uma transmissão sem contraditório. Transmissão essa que não é consensual. Não é nada consensual dizer que Trump é um ditador, ou foi um ditador, ou que Bolsonaro foi um ditador, quando tivemos uma transição de poder após um ato eleitoral. Isso é tudo aquilo que menos se vê numa ditadura. Eu acho engraçado é que depois também não se usam outros casos conotados à esquerda. Porque é que não se usa Maduro? Porque é que não se usa casos relacionados com a Cuba, ou com a China, ou a Coreia do Norte? Portanto, é sempre estes mesmos casos. Porquê? Porque em termos televisivos, como vocês sabem, durante vários anos, Trump e Bolsonaro foram as duas mascotes para se bater naquilo que era a dita direita conservadora ou nacionalista. E a comunicação social fez esse mesmo trabalho. E agora que temos uma geração que está cada vez mais presa aos TikToks da vida e cada vez menos presa àquilo que é a televisão, há uma necessidade destes agentes sociais e culturais em utilizar estes mesmos espaços para transmitir essas mesmas ideias e prevenir que esta mesma geração tenha uma imagem positiva, como atualmente tem, e já agora vejam o último vídeo para perceberem aquilo a que me refiro, das ideias e das figuras mais à direita, mais as figuras até. Portanto, tudo isto é efetivamente grave, tendo em conta aquilo que diz na própria Constituição, porque a esquerda adora a Constituição para falar em liberdade, para defender uma democracia liberal onde supostamente toda a gente joga ao mesmo patamar, mas depois vemos que o campo está inclinado, porque uma defesa do Trump aqui e uma crítica, por exemplo, a uma figura como o Obama seria impensável numa escola pública para menores em Portugal, até porque teria logo oposição e não poderia ser feita esta mesma atividade desta forma, sem contraditório. Mas, de qualquer forma, isso é que é o mais grave, porque a própria Constituição, e como diz aqui o líder da União e muito bem no Twitter, foi daí que eu trouxe o vídeo também, ele diz e muito bem: chegou-me esta barbaridade, alegadamente ocorreu hoje numa escola básica de Odmira, que é uma zona que está a levar com um processo de multiculturalismo em curso, como bem sabemos. Trata-se de flagrante programação ideológica e política a crianças do primeiro ano, portanto, claramente do primeiro ciclo. Aqui estamos a falar do mais básico possível, numa escola pública. Recordo que o número 2 do artigo 43º da Constituição da República Portuguesa estatui o seguinte: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. E agora pode vir alguém de esquerda e dizer: mas eu acho que é positivo, para a nossa sociedade que figuras como o Trump sejam criticadas sem contraditório. Eu digo-te, ok, é uma opinião tua, é legítima, eu também não gosto de muita coisa do Trump, como vocês sabem, não o apoiei formalmente nestas eleições, simplesmente acho que ele era menos mau do que a Kamala. Mas, então para isso muda-se a Constituição. Para isso muda-se. Então o Estado agora pode passar a ter um papel de diretriz daquilo que é a nossa cultura, um projeto ideológico para a sociedade. Se acham que isso é legítimo, ok, muda-se a Constituição e a força que tiver mais predominância num Parlamento, a força política que tiver mais força, passa a redundância, então tem a legitimidade para impor essa matriz e esse projeto cultural. Faça-se isso então. Agora, nunca vão defender isso, porque supostamente a democracia liberal não gosta que esse Estado utilize os seus meios, nem permita que exista esse mesmo projeto ideológico, tem que ser neutro. Só que bem sabemos que isso é treta, porque essa mesma democracia liberal, com estes partidos mais à esquerda, tem utilizado o Estado e tem utilizado várias instituições para manipular socialmente a visão do coletivo e depois utiliza estes chavões, chama a ditadura tudo aquilo que é de direita
e muitas vezes sem contraditório, infelizmente. Portanto, é mais um caso daquilo que se está a passar nas nossas escolas. Como vocês sabem, a visão da direita é muito mais de descentralização e, portanto, por isso é que eu acho que casos como o homeschooling são importantes para contrabalançar isto, porque, em caso algum, se eu, por exemplo, tivesse um filho que estivesse a passar por isto e mais tarde ou à noite me dissessem, pois, isto foi o que aconteceu, começaram a dizer isto, eu ficava, pelo menos, ficava preocupado, porque é sinal que essa escola não está a ensinar, está a propagandear. E isso só beneficia quem atualmente tem o poder institucional em Portugal, porque colocam-se no lado oposto a Trump e a Bolsonaro. E, para todos os efeitos, nem Trump nem Bolsonaro podem ser categorizados de forma consensual como sendo ditadores, especialmente por hoje sabermos, quer no caso do Brasil, quer no caso dos Estados Unidos, que chegaram sempre ao poder de forma democrática e, quando perderam, passaram esse mesmo testemunho. Ora bem, por hoje é tudo, meus caros. Coloquem like e comentem a vossa opinião sobre este vídeo, se acham que isto é revoltante ou se acham que isto é mais uma evidência da podridão do nosso ensino em Portugal, e partilhem com os vossos amigos para chegar a mais pessoas. Subscrevam se ainda não são subscritores, podem tornar-se portugueses de bem por 1,99 e têm acesso exclusivo a dezenas de vídeos e a dezenas de lives e apresentações que eu já tive a oportunidade de fazer, e o resto vocês já sabem. Vemo-nos no próximo vídeo. Saudações patrióticas e viva Portugal e viva Cristo Rei.